E aí galera, hoje eu estou com mais um Refazendo Animes, e a obra de hoje é o Nozoumano Fushinabu Keisha. Esse é o novo anime da temporada, ele já está com uma quantidade bacana de episódios lançados. Nessa história, um perdedor inútil se torna um esqueleto. No entanto, ele começa a evoluir para uma outra coisa, muito mais forte do que um esqueleto. E tudo se inicia com o nosso protagonista, que já trampa há vários anos como um aventureiro, e mesmo assim, ele ainda não conseguiu evoluir. Atualmente, ele sonha em se tornar um aventureiro da maior classe. No entanto, apesar de trabalhar por 10 anos, ele tem se mantido aí como um aventureiro de classe bronze, e mesmo sendo bronze, ele ainda consegue se sustentar. Tudo isso acordando bem cedo, assim como todos aqueles que tiveram sua carteira de trabalho assinada. E por ser um aventureiro de rank bronze, tudo que ele pode fazer são missões básicas. Afinal de contas, a guilda não deseja que os seus aventureiros morram por coisas desnecessárias. E verificando suas missões atuais, o Rente se vê na mesma situação de sempre, tendo apenas missões de lixo para fazer. E então, ele decide explorar o labirinto, mas o labirinto que ele vai é um totalmente deserto, porque todos os aventureiros já limparam completamente ele. No entanto, ao explorar esse local, o Rente fica totalmente surpreso quando ele vê uma passagem secreta. Ele fica animado, já sabendo que ele pode relatar isso para a guilda de aventureiros e ganhar uma boa grana. No entanto, antes de fazer isso, ele decide dar uma olhadinha ali dentro, vai que ele encontra um lootzinho cheio de ouro. Assim, ele entra em uma sala, onde ele vê um enorme dragão. Bem diferenciado esse dragão, hein? Mas ele é diferente porque nesse mundo os dragões se manifestam de formas diferentes, e aquele que os humanos mais gostam é o que tem forma de mulher, ou forma de homem. O dragão começa a se aproximar dele, e infelizmente, devido ao medo e à pressão de ter um ser tão poderoso na sua frente, o Rente não consegue se mover. E assim, a vida do nosso querido aventureiro de rank F termina sendo mordido pelo dragão. No entanto, algum tempo depois, o nosso protagonista do nada se levanta, e ele se pergunta, nossa, eu tô vivo? No entanto, quando ele olha para si mesmo, ele percebe que se tornou um esqueleto da classe mais fraca. Após o susto, ele se pergunta se realmente está vivo, até que ele percebe que ele realmente se transformou em um ser morto que está vivo. Ele pensa em voltar para a cidade, pois ainda tem suas memórias humanas, mas se um bispo ou um padre o encontrar, ele será instantaneamente deletado com a magia dele. Ele então percebe que o dragão não está ali e decide sair da sala. E enquanto caminha, o Rente explica para a gente que ninguém sabe de onde vêm os labirintos ou como eles funcionam. Os humanos só sabem que existem muitos desses labirintos em todo o mundo. Eles estão repletos de tesouro. No entanto, tem um monstro lá dentro como bônus. Ao pensar um pouco, o Rente chega à conclusão de que ele deve esperar um novo aventureiro aparecer para ele poder pedir ajuda. No entanto, ele é apenas uma pilha de ossos e não pode falar. De repente, o irmão gêmeo do Rente aparece e o confronta. O nosso aventureiro esquelético quer derrotar esse monstro com a sua espada, mas é muito difícil mover um corpo que não tem nenhum músculo. Ele levanta a espada para golpear o esqueleto, mas acaba indo para trás. Felizmente, o outro esqueleto também está na mesma situação e acaba tropeçando depois de perder um osso da perna. E percebendo que será muito difícil lidar com esse monstro, sendo um monstro exatamente igual a ele, o nosso aventureiro esquelético finalmente descobre que ele ainda pode usar a sua energia espiritual para melhorar os seus atributos físicos, apesar de não ser mais um humano. E com esse seu poder, ele consegue destruir o crânio do seu irmão. Após o eliminar, a pilha de ossos se transforma em uma energia verde e vai até o Rente. E assim, o nosso protagonista descobre que ele acabou de recuperar a sua energia espiritual que ele usou. Então ele se lembra da conversa que ele teve com a sua amiga Milf, a Lorraine. Ela é uma pesquisadora que lhe disse que os monstros poderiam evoluir para outras espécies. Naquele dia em especial, ela disse que os esqueletos às vezes podem evoluir para ghouls, e ela chama isso de evolução existencial. Depois de se lembrar dela, o Rente chega à conclusão de que ele pode evoluir de caveirinha para um ghoul. Se ele conseguir fazer isso, ele poderia até mesmo colocar algumas roupas e retornar para a cidade sem ter muitos problemas. E ao chegar a essa linha de pensamento, o Rente decide começar a derrotar os monstros desse labirinto para ter uma chance de evoluir. Ele consegue eliminar rapidamente 5 esqueletos e consegue recuperar uma parte dos seus movimentos. E toda vez que ele derrota um inimigo, ele acaba sendo curado. E isso permite com que ele use a sua energia durante todas as batalhas, sempre estando novinho para enfrentar um novo oponente. E enquanto procurava por mais monstros, ele encontra um slime. E apesar deste ser um monstro fraco, só existem duas maneiras de o derrotar, que é perfurando o seu núcleo, ou então rasgando o seu corpo todo até ele perca sua forma. O Rente parte para cima do slime, se esquivando de todos os golpes e conseguindo atingir o seu núcleo de primeira. E ele percebe nesse exato momento que ele nunca conseguiu fazer isso. E agora que o monstro já está morto, ele decide coletar esse fluido de slime para poder vendê-lo depois, pois isso é usado para deixar mulheres bonitas. Assim o tempo vai passando e o Rente percebe que ele, como um morto-vivo, não precisa dormir nem mesmo comer. E isso até mesmo é um ponto positivo, já que ele precisa dar duro e grosso para poder evoluir. No entanto, apesar de ser um morto-vivo, as suas habilidades físicas têm melhorado e ele já podia até mesmo usar a sua mana e o seu poder divino novamente, apesar de ser um morto-vivo. Ainda assim, ele se sente deprimido. Afinal de contas, em 10 anos como um aventureiro, ele nunca evoluiu. E agora que ele está evoluindo, ele é apenas um morto-vivo. Outro fato muito interessante é que o Rente é um dos raros aventureiros que podem usar energia espiritual, a mana e o poder divino. Mas todas essas suas habilidades são básicas, o que não ajudou nada em atingir o seu sonho de se tornar um aventureiro da classe Mithril, que é a classe mais alta de um aventureiro. No entanto, ele decide que o fato de ser um esqueleto não o impedirá de alcançar o seu objetivo. Ele começa a derrotar mais monstros e percebe que está ficando mais forte do que quando ele era humano.
Depois de derrotar outro slime, o Hent percebe que ele recebeu um poder bem diferenciado, e de repente o seu corpo começa a mudar, criando músculos, cabelos, olhos e até mesmo pele. E assim ele percebe que atingiu a sua primeira evolução existencial, indo de uma caveirinha toda alçada para um ghoul. E agora ele pode fazer sons com a sua boca. Mesmo ainda tendo um corpo miserável, ele se sente feliz por finalmente ter alguma carne em seus ossos. E isso faz ele perceber que se ele continuar trabalhando duro e grosso, talvez ele consiga se tornar aí um vampiro no futuro. Mas agora o que mais interessa a ele é a comunicação com o humano, que talvez apareçam nessa masmorra. Então ele decide tentar falar algumas palavras, mas tudo que sai da sua boca é um rugido. Felizmente, com algum treinamento, ele consegue dizer olá e bom dia, mas ele ainda precisa praticar muito para não parecer como um zumbi. E como o Hent se transformou em um ghoul, agora ele também pode fortalecer a sua espada. Do nada, ele ouve um barulho à distância, e ao ir verificar, ele encontra uma garota lutando contra alguns monstros esqueléticos, e ela parece exausta. No entanto, ela derrota o seu inimigo. Assim, ela continua se aprofundando na masmorra, enquanto o Hent a observa. E como ele, um cara que tá há 10 anos nessa cidade, não a reconhece, ele rapidamente chega à conclusão de que ela deve ser uma novata. A garota continua explorando, até que ela entra em um corredor, e um monstro esqueleto vai atrás dela. Ela o enfrenta perfeitamente, e o Hent percebe que ela tem uma boa forma, mas ainda é inexperiente. O monstro esqueleto agarra a espada dela e a empurra contra a parede, e ao ver isso, o Hent não tem escolha, a não ser ajudá-la. Ele sai gritando para chamar a atenção do esqueleto, e o esqueleto o encara. Nesse momento, o Hent pensou que a garota iria atacar o monstro esqueleto por trás, mas ela estava atordoada demais com tudo para fazer isso. O esqueleto tenta atacá-lo, mas o Hent o derruba. Feito isso, ele tenta falar com a garota, mas ela fica horrorizada com a sua aparência. Então, mesmo nessa forma, ele tenta se apresentar, mas ela lhe diz para ficar longe dele. Então, numa tentativa de fazer uma amizade, ele joga sua espada no chão e levanta os seus braços para mostrar que ele não representa um perigo. E assim, ela percebe que ele não é um simples ghoul. E o Hent lhe diz que ele é um aventureiro. Ele conta à garota que ele faleceu, mas de alguma forma ainda está vivo. E então, ela o agradece ainda com medo por ter salvo a sua vida. E ele diz que sempre faz isso, porque os aventureiros cuidam um dos outros. Mas infelizmente, a garota ainda não consegue confiar nele. Então, ela pede para que ele não tire sua vida. E ele a garante que não fará isso. No entanto, ele precisa de alguma ajudinha. Basicamente, ele quer que ela compre roupas. Tudo isso porque ele quer voltar à cidade. Mas com esse visual não rola. Então, se ela comprar uma túnica que esconde o corpo dele, ele vai ficar muito feliz. E para que ela possa comprar tudo isso, ele dá para ela um saco de moedas e diz para ela ficar com o troco. Então, a garota pega a bolsa e se apresenta como Hina. No fim, ele a leva de volta à entrada da masmorra. E ela o confirma, dizendo que vai voltar com a roupa dele. E normalmente, um aventureiro relataria tudo o que ele viu para a guilda. E assim, a guilda viria com um grande exército para lidar com esse ser que fala. Mas o Hent tem certeza de que essa garota não trairá, pois ela é uma novata. Assim, a Hina volta para a cidade e se encontra com a Sheila, que no caso é a recepcionista da guilda de aventureiros. Lá, a Hina diz que muita coisa aconteceu e que ela tem que resolver tudo rapidamente. Enquanto isso, o Hent estava lutando contra um monstro. O nosso herói, agora morto-vivo, é alvejado por alguns tiros, mas ele se esquiva. E assim, ele percebe que não está apenas mais forte, mas o seu corpo também se move exatamente como ele quer. E depois de perceber isso, ele ataca o núcleo do monstro e o destrói facilmente. E assim, o Hent percebe que a sua intuição de combate melhorou muito depois de se tornar um ghoul. E de repente, ele ouve a voz da Hina chamando pelo seu nome. E quando ele se aproxima, ela saca sua espada. Mas ao perceber que ele é o Hent, ela se acalma e até mesmo elogia, dizendo que ele melhorou muito em conversar. E em resposta, o Hent diz que praticou enquanto ela estava fora. E bom, como prometido, ela comprou a roupa que ele tanto precisava. Ela coloca tudo no chão e se afasta. O Hent olha para ela e pede desculpas por estar obrigando ela a fazer isso por ele. Em resposta, a Hina diz que precisa só mais de um pouco de tempinho para se acostumar com ele, com o fedor dele de morto. Mas o Hent tá ligado do tipo de aberração que ele é, então ele não vê problema nenhum nela sentindo medo dele. Dito isso, ele pega o roupão e diz a Hina que é perfeito. E a Hina lhe diz que também comprou algumas outras coisas que ele poderia precisar, tipo um par de luvas, sapatos e alguns curativos. E a Hina, sendo uma pessoa muito gentil, comprou até mesmo uma máscara para ele. E isso era exatamente tudo o que o Hent precisava para esconder o seu pé, a sua mão e principalmente o seu rosto de merda. No entanto, quando ele colocou a máscara no seu rosto, ela se fixou magicamente na cara dele. E quando ele tenta tirar a máscara, ela não sai de jeito nenhum. Ele pede a Hina para tentar, mas ela também não consegue. E por ter comprado esse item duvidoso, ela pede desculpas. E também revela que ela só comprou esse item porque ele estava surpreendentemente barato. E assim o Hent descobre que esse item está amaldiçoado. Ele tenta dissipar a maldição com a sua divindade, mas ele fica sem energia. E a Hina se desculpa por ter trago esse item amaldiçoado, mas ele diz que não tem problema, pois ele tem que esconder o seu rosto de qualquer maneira. E agora a única coisa que ele precisa fazer é contratar um clérigo quando ele precisar quebrar essa maldição. No fim, o Hent queria agradecer a garota, batendo na cabeça dela, aquela pancadinha fofinha, mas ele acha que isso pode ser muito intrusivo e recua. No entanto, ela agarra sua mão. Ele diz que está tudo bem. Ela diz que ele é uma boa pessoa e que não tem mais medo dele. E também lhe diz que agora eles podem voltar juntos para a cidade. E assim os dois deixam a masmorra. E ao chegar na cidade, o Hent não queria acompanhar a Hina, porque existem muitas pessoas na cidade que o conhecem. E eles vão saber imediatamente que algo está errado com ele quando ele mostrasse sua identidade no portão. E se tudo desse merda, o melhor seria se ele estivesse sozinho. Então a Hina dá a ideia deles passarem por um outro portão, um que provavelmente as pessoas não conheçam ele. Então o Hent diz que há um portão que não é usado com frequência. Assim os dois vão para esse outro portão. E os guardas, mesmo estranhando um pouco a aparência do Hent, acabam caindo na fanfic que ele disse que foi amaldiçoado e ficou todo ferrado. E os caras, nossa, mano,
mano, que passado trágico, que sinistro, mano. Pode passar aí, meu parceiro. Nossa, velho. E assim, o nosso protagonista finalmente chega à cidade, como um morto-vivo. E ele agradece a Hina por tê-lo ajudado. E quando a Hina se distrai com uma carruagem, o nosso cavaleiro morto-vivo aproveita a oportunidade para desaparecer da frente dela. Ela começa a procurá-lo, mas ele se esconde no telhado. E ele não quer andar ao lado da garota para não arruinar a vida dela. Tadinha, é uma novata. Imagina ser reconhecida como alguém que trouxe um monstro para dentro da cidade. E agora que ele não pode trabalhar com a Hina, ele precisa encontrar alguém que pudesse guardar os seus segredos. Então ele vai até a Lohane. Lá ele bate na porta, mas ninguém responde. Então ele entra e vê a Lohane dormindo no sofá e tenta acordá-la. Ela diz para ele deixá-la dormir mais. No entanto, ele ameaça atacar um livro na cabeça dela. Então ela se levanta e fica chocada com a aparência estranha do Hate. Ela acha que tudo isso é por conta da máscara, mas ele tira sua luva para mostrar a ela sua mão de morto-vivo. Assim voltamos um pouco no tempo. E assim vemos que a Lohane estava pensando em colocar um pedido de busca aí pelo sumiço do Hate na guilda de aventureiros, quando de repente ela ouviu uma batida familiar na porta. E ela sabe que esse tipo de batida é a batida que o Hate faz, mas o Hate não entrou imediatamente. Então ela já sabia que algo aconteceu com ele, mas ela não sabia que o cara tinha se transformado em um morto-vivo. No entanto, ela ainda está feliz por ele estar vivo. Naquele momento, ela se deitou no sofá e fingiu estar dormindo. E assim voltamos ao momento atual, onde o Hate conta a ela a história de tudo o que aconteceu com ele. Mas a Lohane não queria acreditar nele. Afinal de contas, ela tem pesquisado sobre monstros e magia, e ela nunca havia se deparado com um cenário onde um ser humano fosse transformado em um morto-vivo após ser comido por um dragão. Ela pergunta a ele se o dragão ainda está no labirinto, e ele lhe diz que o dragão já foi embora. E agora a Lohane não tem escolha a não ser acreditar em sua história. Na verdade, não tem nem como não acreditar, é só olhar para a aparência dele. Depois de toda a reação dela, o Hate fica surpreso com a calma da Lohane, depois de ver o corpo dele. E é só aí que ele percebe que talvez ela esteja o tratando como um objeto de pesquisa, ao invés de como um amigo. Mal sabe ele que a Lohane ofereceria até mesmo outras coisas para ele. Não vou falar aqui agora, sem spoiler. Então, depois de pensar um pouco, de repente, a Lohane pergunta ao Hate se ele ainda lembra da sua identidade, já que agora ele é um morto-vivo. E o Hate diz a ela que ele ainda tem as memórias e a consciência de si mesmo, mas isso não muda o fato de que ele já perdeu sua vida uma vez. Então ele responde a ela, dizendo que ele não sabe se ainda é a mesma pessoa. E a Lohane o responde dizendo que é exatamente assim que o Hate a responderia. E embora ainda seja difícil confirmar que ele é a mesma pessoa, ela diz para eles se preocuparem com isso mais tarde. E agora o que mais importa é o que o Hate planeja fazer com a sua vida. E ele a diz que quer continuar vivendo como um aventureiro. Ele pretende alcançar o posto mais alto da guilda, mas ele sabe que não pode voltar para a guilda parecendo um morto-vivo. E assim a Lohane chega à conclusão de que ela terá que aceitar as missões para ele, e ele terá que ficar na casa dela por um tempo. Ela lhe pergunta se para ele tudo isso está bem, e ele não vê problema nenhum nisso. No entanto, para ficar na casa dela, ele terá que ajudar em sua pesquisa. E obviamente ela não quer perder a oportunidade de examinar um humano que virou um monstro e agora passou por uma evolução existencial. E em resposta a tudo isso, o nosso protagonista só pede para que ela não abra seu corpo inteiro para pesquisar, mas ela responde que de vez em quando vai ter que abrir um pouquinho ele sim. No dia seguinte, lá estava o Hate fazendo algumas tarefas diárias. Quando a Lohane volta para casa, ela lhe diz que foi até a guilda e lhe dá o pagamento pelos líquidos viscosos e os cristais mágicos que ele obteve enquanto estava na masmorra. Ao ver toda essa grana, o Hate diz que ele foi pago a mais pelos recursos, mas ela lhe diz que foi porque eles eram de boa qualidade e a guilda fará um bom uso deles. Ele recebe o pagamento e diz a ela que vai até um certo ferreiro. No final do dia, o Hate caminha pelo distrito do mercado, feliz aí com a sua carteira lotada de dinheiro. O cara tá bem, mano. Tá morto-vivo, mas tá cheio de grana. Durante a sua caminhada pela rua, ele acaba atraindo a atenção de muitas pessoas, e como o olhar está fixo na cara dele, ele tenta esconder melhor o seu rosto. Assim, ele finalmente chega na loja do ferreiro. Lá, ele é recebido por uma recepcionista. Ela rapidamente repara no seu traje, já percebendo o quão suspeito ele é. O Hate então pede desculpas por sua roupa que passa pouca confiança, e quando ela lhe pergunta o que ele quer, ele coloca sua espada sobre o balcão e diz que precisa de uma nova. Ela desembainha a espada e olha para as suas bordas. Ela percebe que essa espada foi muito bem tratada, mas foi usada em excesso. Então ela lhe pergunta se ele usa magia ou energia espiritual, e ele diz que usa todos os tipos de magia, e ela fica surpresa. Afinal de contas, tem um cara na frente dela que foi 3 vezes abençoado com os 3 tipos de magia. Então ela abre a boca e diz que é apenas um outro cliente que também foi abençoado 3 vezes. E continuando a conversa, o Hate pede para que ela guarde esse segredo sobre o poder dele. Dito isso, ele puxa um sacão de moedas e pergunta se isso é suficiente para o pedido, e ela diz que sim. No entanto, ele só precisa pagar a metade, e o restante ele paga quando a sua arma estiver pronta. No entanto, ela diz ao Hate que o marido dela é muito perfeccionista, então ele acaba levando vários dias para fazer uma espada. Além disso, o Hate pode acabar sendo chamado várias vezes para que o ferreiro possa pegar algumas opiniões sobre a espada e tal. Bagulho bem feito é assim. Em resposta, o Hate diz que não importa e que eles podem contatá-lo entrando em contato com a Lohane. Enquanto isso, a Lohane está em casa lendo um livro sobre Ghoul. Ela descobre suas refeições favoritas, como a carne humana, e assim ela também refresca sua memória, se lembrando aí que os Ghouls normalmente são criados por outras criaturas poderosas, e durante esse processo de criação dos Ghouls, eles acabam perdendo suas memórias e emoções humanas. Após ler isso, ela fecha o livro, pois agora sabe que o caso do Hate é muito especial. Mesmo querendo acreditar que aquela pessoa o Hate, ela não tem certeza se ele é a mesma pessoa. Do nada, ela começa a ter alguns flashbacks de quando ela era mais jovem e estava fazendo uma missão na guilda. Na época, um homem a parou e descobriu que a sua missão a levaria a uma floresta longe da cidade. Na época, ele ofereceu o Hate para ser o seu carregador, tudo isso de graça.
graça, dizendo que tudo isso é para o Hent ganhar um pouco de experiência, já que ele ainda é um novato. A Lohane aceitou e juntos eles foram até a floresta. Lá ela começou a procurar por uma erva específica, mas ela não conseguiu encontrá-la. Nisso ela ficou se perguntando se os textos descritos na missão estão errados. Naquela época, para a Lohane, o mundo era muito chato, e embora ela fosse a pessoa mais jovem a obter o título de a Grande Doutora, isso não significava muito para ela, mas o título a permitiu que ela se registrasse como uma aventureira de prata. Depois de receber o título, ela partiu rapidamente para essa cidade do interior para reunir algumas ervas, já que ela não tinha nada melhor para fazer. E agora vemos ela finalmente encontrando a erva que ela estava procurando. Ela a colheu cuidadosamente para preservar sua utilidade. Feito isso, ela pediu para o Hent colocar isso na sua mochila. Ele leva a mochila para ela, e a Lohane na época ficou surpresa ao encontrar a mochila quase cheia das mesmas ervas que ela estava lutando para encontrar. Ela perguntou ao Hent como ele conseguiu encontrar e colher essas ervas corretamente, mas o Hent está mais preocupado com algo que está na floresta. Ele olha para a direção do que chamou a sua atenção e vê um Goblin colocando uma flecha em seu arco. Então o Hent se levanta para defender a mulher na sua frente, e ele logo diz a ela para usar um feitiço contra o Goblin. Então ela usa o feitiço e destrói completamente o Goblin, e o Hent ficou fascinado com o nível da magia dela, mas ela lhe diz que isso não é nada especial. Após a batalha, o Hent oferece a Lohane um pouco de água, perguntando se aquela era a sua primeira batalha. Ela diz que não, mas que os seus acompanhantes não costumavam ser tão experientes como ele, e foi assim que ela percebeu que o Hent não é um simples carregador de mochila. Então o Hent abriu a boca para ela e disse que os outros aventureiros estavam preocupados, afinal de contas, ela parecia não ter experiência suficiente para sua posição. Então pediram a ele que seguisse ela, para garantir a segurança dela. Ela lhe perguntou também como ele sabia tanto sobre ervas, então lhe disse que alguém o aconselhou a ler tudo que encontrasse a respeito de ervas e monstros, se ele quisesse se tornar um bom aventureiro. E foi assim que a Lohane e o Hent se aproximaram pela primeira vez e se tornaram bons amigos. Na época, a Lohane pediu a ele que ensinasse tudo que eles sabem sobre ervas e como lutar. Ela notou que ele sabia exatamente como se movimentar pela floresta, e ela perguntou qual era o truque por trás disso. Então ele prometeu ensinar a ela tudo que ele sabe, e assim os dois trabalharam duro e grosso por 10 anos, tentando alcançar um nível mais alto como aventureiro. Sim, a Lohane permaneceu todo esse tempo ao lado dele, fazendo as pesquisas que ela tanto amava. Ela entende por que os anciões estavam tão preocupados com ela há anos atrás. Nisso, ela percebeu que não estava respondendo as cartas deles, e ela não queria que aqueles velhos ficassem dando sermão nela. Afinal de contas, eles se preocupam com ela. Então ela se levantou da cadeira e ficou se perguntando onde ela guardou suas cartas não lidas. Do outro lado da tela, vemos o Hent se encontrando com o ferreiro e o agradecendo por ter feito uma nova espada para ele. O ferreiro promete fazer algo especial para ele, e eles combinam isso. No entanto, a espada ainda não está pronta. Então o Hent recebe uma outra espada de boa qualidade para ele usar em suas aventuras, até que a sua fique pronta. Essa espada só pode usar mana e energia espiritual, e ele não pode forçar ela demais, senão vai dar merda. Ele pega a espada e vai embora. Nisso, vemos o ferreiro conversando com a sua mulher porque o Hent não pediu ajuda deles, já que ele está nessa situação. E a conclusão que eles chegaram é que o Hent foi afetado por um tipo de maldição, e por isso ele não quer causar problema para as outras pessoas. E os dois acreditam que um dia, talvez, o Hent se abra sobre a sua maldição e conte a eles o que aconteceu. O que importa mesmo é que ele continua frequentando a loja deles. Depois desse encontro com o ferreiro, que já percebeu que esse morto-vivo é o Hent, o nosso morto-vivo volta para casa e se prepara para jantar com a Lohane. A Lohane gosta muito da comida que o Hent faz, e ele lhe diz que ela pode repetir a refeição se quiser. Nisso, ela percebe que ele não tocou no jantar, e ele diz a ela que não fica com fome, e ela acredita nisso como um bom sinal, revelando aí que estava estudando sobre os ghouls. E ao fazer essas pesquisas, ela percebeu que ele é um pouco diferente de um ghoul comum, e essa é a razão pela qual ele pode evoluir. Agora, o que os dois querem saber é qual tipo de entidade o Hent se tornará. Então ele diz a ela que só quer se tornar cada vez mais humano, portanto ele vai se esforçar bastante para atingir a sua próxima evolução existencial. Assim, a Lohane descobre que ele precisa voltar ao labirinto, e ele lhe diz que precisa destruir os monstros para poder evoluir mais rápido. No dia seguinte, um aventureiro está lá lutando contra um monstro no labirinto, mas ele não é páreo para esse monstro. O cara está prestes a ser completamente derrotado, mas o Hent aparece e salva o homem. O homem diz ao nosso morto-vivo que não esperava que ele fosse atacado daquela forma, e embora ele tenha sofrido um pequeno corte, o cara diz que ficará bem. Após ajudar o cara, o Hent começa a se afastar, já que ele espera que os aventureiros cuidem de si mesmos. No entanto, o homem tenta impedir o Hent, mas o Hent não lhe dá ouvidos. Tudo isso por medo desse cara ser um ladrãozinho que está fingindo ser fraco para receber uma ajuda e depois o roubar. No entanto, mesmo o Hent tentando se afastar, o homem corre para a frente do Hent e pede para se juntar ao seu grupo. Ele lhe diz que precisa de dinheiro e que ele se registrou como um aventureiro. No entanto, ele não consegue lutar nem mesmo com o slime. Em resposta, o Hent diz que os slimes estão fortes e que sempre dão trabalho aos espadachins. No entanto, esse homem não é nem mesmo um aventureiro, nem sabe lutar. Ele é apenas um chefe de cozinha que tem um restaurante. No entanto, ele acabou criando uma dívida enorme e precisa pagar até a próxima semana. Ele disse a todos os aventureiros que faria qualquer coisa que eles pedissem, desde que ele fosse aceito em algum grupo, mas ninguém lhe deu uma chance. Assim, ele decidiu explorar o labirinto sozinho, mas ele percebeu que somente pessoas fortes podem fazer isso e sair sem impedimentos. O nosso morto-vivo tentou dizer ao cara que ele estava muito ocupado, e o homem ficou observando se afastar, e o Hent, sendo uma boa pessoa, queria até mesmo deixar esse homem se juntar a ele, mas nessas condições atuais, não tem como ele fazer isso. E enquanto ele se afastava, de repente, ele tem uma ideia, e diz ao homem que ele pode acompanhá-lo, desde que ele não se importe em carregar uma mochila. Assim, o homem se apressa em seguir o Hent, feliz por finalmente ter
conseguido um grupo. E o Rente agora não sabe se o cara é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, mas ele acha que não faz mal ajudar alguém. O homem diz ao Rente que fará tudo o que ele mandar. E assim eles continuam caminhando pelo labirinto, até que eles chegam em uma parte que o homem acha que é um beco sem saída, mas o Rente lhe diz para confiar nele. Assim, o homem fica surpreso ao ver um corredor que no mapa diz ser um beco sem saída. Eles atravessam um corredor e o homem fica surpreso com a existência de um lugar assim no labirinto. Já o Rente fica feliz com o fato de não haver nenhum dragão ali dentro. Juntos eles exploram a abertura do lugar e o Rente agora está desapontado. Esse lugar é secreto e ele não encontrou nenhum item mágico. Nisso, o homem chama o Rente e ele diz que ele encontrou uma pequena abertura na parede. Eles olham através da abertura e encontram um corredor escondido. Nisso, o homem diz ao Rente que eles podem ganhar uma fortuna se contarem isso à guilda. Animado, o cara diz ao Rente que ele vai dizer a todos que foi o Rente que encontrou, mas o nosso morto-vivo diz que não está interessado em glória e que o homem pode ficar com crédito por ter encontrado isso. Dito isso, o Rente entra na passagem e pede ao homem que o siga. Juntos, eles entram em uma sala vazia e lá dentro o homem começa a se animar, acreditando que eles podem encontrar um outro segredo, passagem ou tesouro escondido, já que ninguém havia chegado a essa seção antes. Nisso, o Rente pede para ele esperar, mas ele não ouve por conta de ficar falando tanto. E mais à frente, o Rente acaba vendo um círculo de teleporte. Ele tenta avisar o homem para não ir, mas o cara lhe diz para não se preocupar, porque não tem monstros por perto. Nisso, o Rente percebe que o homem não consegue ver o círculo mágico no chão e tenta pará-lo, mas o cara pisa no círculo e é teletransportado para longe. O Rente, como um aventureiro experiente, sabe que um círculo de teletransporte leva a uma sala cheia de monstros ou armadilhas, e ele começa a considerar deixar esse homem sozinho, mas ele não quer se tornar um monstro maior do que ele já é. Então ele pisa no círculo e chega até uma sala escura. Ele vê o homem no chão e tenta ajudá-lo, mas ouve os pés de um monstro gigante se aproximando. Nisso, um esqueleto gigante aparece das sombras e o Rente percebe que o esqueleto é um chefe da área, e agora ele não tem escolha a não ser enfrentar o enorme esqueleto. Primeiro ele tenta um ataque espiritual contra ele, mas isso é ineficaz. O esqueleto tenta contra-atacar, mas o Rente se esquiva e mostra os seus direitos, e logo em seguida ele tenta usar a sua mana, porém isso também não faz efeito contra o esqueleto. O gigante tenta contra-atacar, mas o Rente foge do seu caminho. E agora o Rente está ficando desesperado. Ele procura uma rota de fuga, mas a entrada está selada. E agora, como ele está em uma sala de chefe, ele terá que derrotar esse chefe esqueleto para conseguir dar o fora. Nisso, o Rente amaldiçoa sua má sorte, enquanto o esqueleto começa a se aproximar dele. Nesse momento, o Rente se lembra do código de um bom aventureiro, que é nunca desistir, independentemente da situação. Ninguém leva esse código a sério, mas o Rente, meu parceiro, o cara passou 20 anos lendo o mesmo manual de aventureiros. Então, mesmo sem ter certeza de que ele pode lidar com isso, ele decide usar tudo que tem para poder sair vivo. E a melhor habilidade que ele tem para usar contra um morto-vivo é a sua habilidade de divindade. No entanto, sua espada não aguenta isso. Mesmo assim, ele ataca o esqueleto com essa habilidade e consegue remover uma perna. Assim, o esqueleto perde o equilíbrio e cai no chão. E o Rente aproveita essa oportunidade para eliminar esse esqueleto gigantesco com apenas um golpe no crânio. Depois disso, ele cuida dos ferimentos do seu amigo. E quando o homem acorda, ele se lembra de que havia um esqueleto gigante. E depois disso, ele só apagou. Ele começa a entrar em pânico, mas o Rente fala: "Dai jogo, pai já resolveu, fica de boa." Dito isso, o Rente cura o cara, mas ele só pode prestar os primeiros socorros. Isso não é o bastante para curar todos os seus ferimentos. Nisso, o homem olha à volta e vê os restos do esqueleto. Ele pergunta ao Rente se ele o derrotou. Então, nosso morto-vivo mostra ao cara o enorme cristal mágico que o esqueleto dropou. E ao ver esse cristal gigante, um homem chega à conclusão de que esse monstro era muito brabo. Ele elogia o Rente por ser muito habilidoso e ter derrotado esse monstro sozinho. Então, o Rente lhe diz que foi apenas só sorte. E até mesmo diz ao homem que lhe entregará esse cristal se ele quiser. O homem não acredita no que houve, mas o Rente lhe diz que isso terá um preço, que começa com C e termina com U. Mas sem brincar, o homem pergunta o que ele quer em troca, porque ele acha que não pode ter nada muito útil para ele. Afinal de contas, o Rente é um aventureiro muito forte. Então, o Rente mostra ao homem que ele agora é um morto-vivo e revela a ele que ele foi atacado por um dragão no passado e por isso ele acabou ficando assim. Ele diz ao homem que devido à sua situação, ele não pode entrar nas lojas da guilda e por conta disso, ele precisará que alguém faça isso no seu lugar. O homem concorda com isso, mas ele sente que esse negócio é bom demais para ser verdade, porque ele está ganhando muito fazendo tão pouco. Então, para deixar o cara sem se sentir mal, o Rente decidiu acrescentar mais uma coisa ao acordo. Ele pede ao homem que lhe dê refeições gratuitas em seu restaurante sempre que quiser. E o homem fica em lágrimas com esse pedido e diz ao Rente que ele pode comer o quanto quiser, na hora que quiser, e ele promete trabalhar duro e grosso no seu restaurante para garantir que ele não vá à falência novamente. Assim, o Rente entrega o cristal pro cara e fala para ele que é hora de ir para casa. O homem pergunta ao Rente como eles sairão do labirinto e o Rente lhe indica uma direção. O homem diz ao Rente que não consegue ver nada e o Rente apenas fala: "Confia no pai, sobe pra lá que tudo vai dar certo." Bom, o cara faz isso e ele acaba pisando em mais um círculo de teleporte, sendo enviado agora dessa vez para o lado de fora. E o que mais surpreendeu o Rente foi o fato do homem realmente não conseguir ver aquele círculo. Será essa uma habilidade de monstro que ele tem? Ainda naquela sala, o Rente vê um outro círculo de teleporte. Ele se pergunta: será que aquilo ali leva ao dragão? Será que leva a outro monstro? Mas o melhor agora é sair da dungeon. Deixa isso para outro dia, quando eu estiver mais forte. Assim, eles retornam à cidade e o discípulo do Rente o leva até o seu restaurante, chamado Pavilhão do Dragão Vermelho. Com esse nome, não sei nem como foi a falência. Sim, cara, o restaurante do cara parece ser muito melhor do que o Rente imaginava. E de repente, a esposa do homem sai correndo e o abraça. Ela fica feliz por o ver vivo e bem, e logo em seguida percebe os seus ferimentos. Ele diz que ele precisa ir ver um médico, mas o cara diz à sua esposa que tá tranquilo, o seu amigo ali, o Rente, já o curou. E após ver o Rente, a mulher
mulher pede desculpas por não ter o percebido. Nisso, seu marido diz a ela que o Hank salvou a vida dele, e logo em seguida ele mostra o cristal gigantão que o Hank lhe deu. A mulher diz que o cara não pode levar esse cristal, e pergunta se ele não aprendeu a lição com o passado. Ela lembra o seu marido de que eles não podem ser enganados novamente, senão dessa vez eles vão morar na rua. No entanto, o cara garante a ela que o Hank é uma pessoa muito gentil, e que ele nunca aplicaria um golpe nele. Ele a conta como conheceu o Hank, e revela como ele a ajudou, e a partir de agora ele vai ajudar um pouco o Hank, e ela pode ficar tranquila, pois não vai ser nada pesado nem perigoso. E uma outra compensação que ele resolveu dar ao Hank foi a de comer o quanto ele quiser no restaurante deles. No fim, a mulher pede desculpas por ter desconfiado do Hank, e o Hank olha para ela com desdém e a chama de racista. E antes que o Hank fosse embora, o homem foi lá e se apresentou, falando o seu nome. Assim, ambos se agradecem pela ajuda e o Hank se despede dele. No fim, o homem também queria saber o nome do Hank, então ele diz a ele, mas ele pede para que o cara mantenha isso em segredo, tá ligado, né? Em resposta, o cara promete manter isso em segredo e chamá-lo apenas de chefe. Depois disso, quando o Hank estava voltando para casa, ele começa a falar algo estranho, dizendo que é uma pena que aquele cara não fosse uma pessoa ruim, e sim uma pessoa boa. E o porquê disso é porque de alguma maneira ele estava sentindo vontade de devorar alguém, e por aquele cara ser uma pessoa muito boa, ele não pôde fazer isso. E com esse tipo de coisa passando pela sua mente, o Hank vai se encaminhando em direção à casa da Lorraine. No entanto, ao se aproximar da casa, a sua visão começa a ficar estática, sendo coberta por manchas de sangue. Ele se pergunta no que ele está pensando, quando ele de repente cai de joelhos e chama o nome da Lorraine com uma voz sinistra. Depois disso, vemos ele entrando na casa com a sua visão completamente coberta de vermelho. A Lorraine o pergunta se ele encontrou o dragão no labirinto, e ele diz que não. Então ela lhe pergunta onde ele guardou as cartas da capital para que ela possa responder. O Hank lhe responde, mas ela percebe que ele tá estranho. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa com ele, e ele diz que está tudo bem. E quando ela estava prestes a continuar o perguntando mais coisas, ele simplesmente a abraçou do nada. Ela ficou se perguntando se ele estava bêbado, mas ela não se lembra de uma informação em que um morto-vivo possa ficar bêbado. A Lorraine estava lá aproveitando o momento, até que de repente o Hank abriu seu bocão e cravou seus dentes no pescoço dela. Ela rapidamente o empurra, perguntando se o Hank verdadeiro está em algum lugar dentro daquele corpo. Enquanto isso, o Hank estava feliz com o quão delicioso o sangue dela é. E quando ela chama novamente o seu nome, ele se recupera. E ao ver que o Hank ainda está lá dentro, ela usa sua magia somente para derrubá-lo, o colocando para dormir. Após fazer isso, ela diz que não se importa se ele a coma, desde que ele faça isso quando está sóbrio. Ai, papai. Depois disso, o Hank acorda mais tarde com uma dor de cabeça aguda, e ele se lembra de estar encaminhando em direção à casa da Lorraine, e ela lhe pergunta se ele se sente controlado por alguma criatura ou por algo não natural. Felizmente, ele diz que não está sendo controlado, e a Lorraine fica aliviada. Ele pede desculpas a ela, mas ela assume que tudo isso foi apenas um incidente infeliz. O Hank tenta lhe dizer que é mais do que isso, mas ela o impede de falar. Ela pergunta o quanto ele se lembra de antes de desmaiar, e ele diz que apenas se lembra de tê-la atacado. Não só isso, mas ele se lembra de ter conhecido um homem no labirinto, e depois tê-lo considerado uma refeição apetitosa. Enquanto pensava nisso, ele perdeu o controle, e quando ele viu a Lorraine, ele achou que ela era deliciosa demais para deixar passar. Em resposta a tudo isso, a Lorraine calmamente disse que o correto é que um ghoul deseja mesmo o corpo de um humano. Ela também lhe pergunta se ele ficou ileso depois que ela o atingiu com a sua magia, e ele diz que está bem. Bom, ela diz para ele descansar um pouco depois de tudo isso, e diz que vai descansar um pouquinho também. No entanto, a gente quer ver onde ela se machucou, então ela puxa a roupa para trás para revelar a marca da mordida, e infelizmente ela não tem mais poções de cura, mas no dia seguinte ela pretende curar isso. No entanto, o Hank rapidamente cura o ferimento dela, e ela fica surpresa ao ver que ele pode usar a sua habilidade de divindade até esse ponto. Ele lhe diz que pode curar apenas ferimentos leves, e ela responde dizendo que a sensação da cura é muito agradável. Após terminar o curativo, o Hank ainda podia ver algumas marcas de mordida, então ele decidiu curá-la ainda mais. Nisso, a Lorraine percebe que ele está diferente, então ele tira suas roupas para olhar para si mesmo, e rapidamente os dois percebem que ele realmente mudou. Além disso, ao olhar para o espelho, o Hank percebe que a sua máscara também mudou. A metade inferior do seu rosto agora está à mostra, e o Hank diz a Lorraine que existem partes que devem permanecer ocultas, e por sentir que o Hank queria esconder essa parte, a Lorraine se pergunta se a máscara está reagindo à sua vontade. Então o Hank pensa em mudar um pouco a máscara, e a máscara obedece. Nesse momento, a Lorraine pergunta se agora ele pode remover a máscara, já que agora ela parece seguir sua vontade. O Hank tenta removê-la, mas ela continua presa. A Lorraine também tenta tirá-la do seu rosto, mas a máscara não se mexe, e ela fica confusa com isso. Mas como ele ainda se parece com um morto-vivo, ela acha que é melhor que a máscara permaneça. Assim, a máscara volta a cobrir a parte inferior do seu rosto, e o Hank diz a ela que fará isso. Nisso, a Lorraine também percebe que a voz do Hank está muito mais clara agora, e ele se pergunta se passou por uma evolução existencial. E agora ele está confuso sobre o motivo da sua evolução. Ele não sabe em que momento isso aconteceu, se foi lutando contra o esqueleto gigante ou foi bebendo o sanguinho da Lorraine. Em resposta, ela lhe diz que o fato dele ter evoluído bebendo o sangue dela não é uma ideia tão absurda, porque agora ele se parece mais com um lacaio de um vampiro do que com um ghoul. Então é normal que ele sinta atração por sangue e até mesmo evolua a beber. Ao ouvir isso, o Hank se pergunta no porquê ele se transformaria em um servo de vampiro, e a Lorraine diz a ele que o conceito de evolução existencial ainda é um mistério para os estudiosos, mas ela tem uma hipótese: talvez o monstro evolua para aquilo que ele quer ser. E para explicar tudo melhor para o nosso protagonista, que parece burro no momento, ela diz que a evolução dele é estranha, pois se ele era uma caveirinha simples, por que ele não evoluiu para uma caveira com arma, uma caveira com escudo, ou até mesmo uma caveira
gigante, porque de caveira ele foi direto para um morto-vivo. Isso é uma afirmação mais do que precisa. É tudo que ela precisa para provar que o Hente está evoluindo para aquilo que ele mais deseja se tornar. Então é bem provável que no futuro ele acabe realmente se tornando um vampiro, porque isso é o mais próximo de humano que ele pode chegar. Ele se pergunta se talvez ele consiga voltar a ser humano, e ela diz que isso aí, mano, parceiro, isso aí talvez não. E dito isso, ela diz a ele que a melhor opção é fazer as coisas passo a passo, e obviamente ela vai ajudá-lo em sua jornada, e ele agradece por sua ajuda. No entanto, ela diz que agora é a hora dele se tornar um rato de laboratório, e ela lhe diz para tirar a roupa, porque ela precisa saber tudo sobre ele. Além disso, ela quer tirar fotos, que é um pedaço do cabelo dele, quer ver se ele tem fimose. Serão alguns dias de experimentos, mas como a Lohane é uma boa pessoa, ela vai deixar tudo isso para o dia seguinte, pois ela é também uma pessoa que tem um pouco de senso comum, e sabe dizer que ela está cansada, e ele também. No dia seguinte, a Lohane ainda está dormindo, mas o Hente está do lado de fora, balançando a sua espada, para descobrir como seu corpo se sente após essa evolução, e ele está convencido de que agora ele está se sentindo muito bem, mas ele olha para sua espada e vê que o gume está quebrado, e ele não pode entrar em um labirinto com a sua espada desse jeito, e ele sabe que o ferreiro vai ficar muito chateado quando ele levar essa espada quebrada para ele. Mesmo assim, ele leva a espada até o cara, e o ferreiro diz que essa espada está irreparável, e o Hente pede desculpas por ter usado divindade nessa espada, e o cara finalmente entende o porquê da espada está tão danificada. O ferreiro diz ao Hente que naquela masmorra lá não deve ter nenhum monstro que precise de divindade para derrotar. No entanto, o Hente lhe diz que ele encontrou um esqueleto gigante em um território desconhecido, e assim o ferreiro finalmente entendeu o porquê do Hente estar assim, o porquê dele estar usando essa armadura tão estranha, o porquê de tudo ter sido estranho. O Hente entrou na masmorra, encontrou um lugar especial e tudo de errado aconteceu com ele. Ao perceber tudo isso, o ferreiro quase chama o Hente de Hente, mas ele se segura para não deixar o seu maior cliente desconfortável. O máximo que ele pode fazer por ele agora é dar uma espada substituta para que ele continue enfrentando seus desafios. Assim, o Hente sai da loja feliz por ter conseguido essa arma, e o ferreiro fica lá, e o Hente meio que percebeu que o ferreiro já o reconheceu. Mas por enquanto, vamos fingir que ninguém conhece ninguém. Do lado de fora, andando com a sua arma nova, o Hente acaba vendo o carinha lá, o seu aprendiz, junto com a sua mulher, comprando alguns ingredientes. E pelo tanto de pessoas que estão conversando com ele, parece que o restaurante do cara vai ficar lotadão. E o Hente fica bastante feliz ao perceber isso, e continua o seu caminho para a próxima masmorra. Gente, se vocês quiserem que eu continue resumindo esse anime aqui, por favor, deixa o like, beleza? A meta é 1 milhão de likes para eu poder fazer parte 2. Meta bem simples, humilde, tranquilíssima de ser feita.